Perigos que os jovens enfrentam, por John Charles Riley. Outro grande perigo para os jovens é a falta de reflexão e ponderação. A falta de reflexão é um simples motivo pelo qual milhares de almas tornam-se perdidas eternamente. Os homens não querem refletir, não querem olhar adiante, não querem olhar ao redor, nem meditar sobre o curso de sua vida presente e as óbvias consequências do seu modo de viver. E finalmente acordarão para o fato que foram condenados por falta de reflexão sobre essas coisas. Jovem, ninguém mais do que você corre perigo nessa área. Ao seu redor, há perigos dos quais você sabe muito pouco e assim se descuida quanto ao seu caminhar. Você detesta a importunação de pensar calma e sobriamente, então toma decisões erradas e acaba colhendo tristezas. O jovem Esaú tinha necessidade de cozido de lentilhas do irmão e de vender-lhe o direito de primogenitura. Ele não refletiu no quanto haveria de desejar esse direito um dia. Os jovens Simeão e Levi tinham necessidade de vingar sua irmã Diná e passar ao fio da espada os siquemitas. Eles não ponderaram sobre o quanto de aborrecimento e preocupação trariam para suas casas e para seu pai Jacó. Jó parecia temer especificamente essa falta de ponderação entre seus filhos. Está escrito que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Acredite-me, este mundo não é um lugar onde nos damos bem se não usamos o raciocínio, quanto mais nos assuntos referentes às nossas almas. Não pense, sussurra Satanás. Ele sabe que um coração não convertido é como os livros fiscais de um negociante desonesto. Não resistirão a uma inspeção detalhada. Considerai os vossos caminhos, diz a palavra de Deus. Pare e pense. Considere os seus caminhos e seja sábio. É correto o provérbio espanhol: a pressa vem do diabo. Assim como muitos homens se casam na hora da pressa e se arrependem na hora da reflexão, assim também, em um instante, cometem erros quanto às suas almas e, por isso, sofrem durante anos. Assim como o mau servo procede erroneamente e então diz: nunca me preocupei com aquilo, assim também o moço corre para o pecado e depois diz: não pensei nisso, não parecia que era pecado, não parecia pecado. O que você esperava? O pecado não vem a você e diz: eu sou o pecado. Se fizesse isso, ele lhe causaria poucos males. O pecado sempre parece bom, agradável e desejável ao ser cometido. Ó jovem, adquira a sabedoria e a prudência. Lembre-se das palavras de Salomão: pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Provérbios capítulo 4, versículo 26. É sábio o que foi dito pelo Lord Bacon: não faça nada de forma precipitada. Aguarde um pouco mais e você acabará mais cedo. Alguns alegarão, ouso afirmar, que estou pedindo algo exorbitante, que a juventude não é o período da vida em que a pessoa deve ser séria e ponderada. Eu respondo que, hoje em dia, há pouco risco de os jovens serem muito inclinados a isso. Conversas fúteis, gracejos, piadas e diversão excessiva são coisas muito comuns. Sem dúvida, há tempo para tudo. No entanto,
Ser constantemente leviano e frívolo é ser qualquer outra coisa, menos sensato. O que nos disse o mais sábio dos homens? Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Eclesiastes capítulo 7, versos 2 a 4. Matthew Henry conta a história de um grande estadista do período elisabetano, que aposentou-se da vida pública em seus últimos anos e dedicou-se à séria reflexão. Seus amigos foram visitá-lo e lhe disseram que estava agindo com melancolia. Não, respondeu ele, estou agindo com seriedade, pois há seriedade em tudo ao meu redor. Deus age com seriedade ao nos observar. Cristo age com seriedade ao interceder por nós. O Espírito age com seriedade ao contender conosco. As verdades de Deus são sérias. Nossos inimigos espirituais são sérios em seus intentos para nos arruinar. A existência de pobres pecadores perdidos no inferno é uma séria realidade. Diante de tudo isso, por que eu e você não haveríamos de agir com seriedade também? Ó jovem, aprenda a refletir, aprenda a ponderar sobre as suas atitudes e sobre o seu destino final. Separe tempo para refletir calmamente. Medite em seu coração e aquiete-se. Lembre-se da minha advertência. Não se perca meramente por falta de ponderação.